Olá, meu amigo, minha amiga, você está no Portal do José. Hoje, dia 31 de março de 2019, né? O dia que é lembrado o golpe de 64. Não há muita gente divergindo dessa expressão, né? Exceto algumas pessoas que são absolutamente lunáticas ou mal intencionadas ou mal informadas, né? Não há problema nenhum você reconhecer que historicamente o que houve foi um golpe militar ou civil-militar ou empresarial civil-militar. Mas que houve um golpe, houve, porque o presidente foi posto para fora, né? Bom, mas o que acontece? O que acontece é que tem muita gente querendo fazer um revisionismo histórico e eu vou colocar em especial aqui uma propaganda de um livro feito pelo Nando Moura, que é um youtuber famoso, ele tem mais de 3 milhões e meio de seguidores, principalmente seguidores jovens, né? E ele diz o seguinte sobre o tal livro. Esse livro aqui é muito importante porque ele mostra todo o trabalho do serviço secreto comunista no Brasil. Para que você chegasse no dia de hoje e visse lá um moleque de 12 anos de idade, você acha que não tem relação, mas tem, 12 anos de idade, com um namoradinho se beijando na frente do bolo do Pablo Vittar, e a mãe falando, pica, 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 rola, rola, rola no seu cu, meu filho, que maravilha. Um homem nu e a criança sendo incentivada a tocar no homem pelado. Gente, esse é só um briefing porque é duro de assistir a propaganda toda, né? Ele diz que se você ler esse livro aqui, você vai entender por que esse tipo de coisa acontece. Gente, isso é uma falsidade, isso é uma mentira. Eu não vou nem dizer mau caratismo, porque às vezes o rapaz tem algum problema cognitivo, né? Ele não consegue compreender. Ou então ele mentiu. Ele diz que leu quando não leu. Até os autores do livro, aliás, o livro é prefaciado pelo professor Olavo de Carvalho, né? Então vai dizer bem do que nós estamos falando, né? Nada contra os autores aqui, mas os autores, eles são, um é jornalista e o outro é guia turístico, né? Não, ou seja, a pesquisa não é bem o objeto de trabalho específico de ambos. E quando o rapaz Nando Moura ele fala que os serviços secretos comunistas estavam no Brasil, na verdade é o seguinte, dá a impressão que tinha uma estrutura toda montada, né, para ocupar postos no Brasil e por aí vai. Em nenhum momento você consegue esse tipo de informação aqui no Brasil. O que acontece é o seguinte, o Serviço Secreto da República Tcheca, ele de fato mandou gente para vários países do mundo para conhecer como é que funcionavam as instituições, para observar e mandar informes. Nada mais do que isso. Não tinha teoria nenhuma, eles não estavam planejando absolutamente nada. O que a República Tcheca ia fazer aqui no Brasil? Eles tinham, inclusive, uma separação muito grande do serviço secreto russo, da KGB, né? E eles fizeram essa pesquisa paralelamente, porque na Rússia eles não vão conseguir informação nenhuma. A KGB não vai dar informação nenhuma sobre espionagem russa. E acho até engraçado, chega a ser patético aqui no livro do Olavo de Carvalho, que ele diz o seguinte, no livro, no prefácio, que ele diz o seguinte, que o livro revela que havia espiões comunistas no Brasil. E, ao contrário, você não tem nenhum registro de espiões americanos no Brasil no período pré-64. Né? Então, ele tenta desacreditar aqui que esse tipo de versão invalida o fato de que americanos estavam influenciando o Brasil de forma muito efetiva. E com dinheiro, né? Eu vou colocar aqui um pedacinho, gente, vou tirar a cara aqui do rapaz do caminho, um pedacinho aqui do documentário, que é muito legal, muito interessante sobre o golpe de 64. Chama O Dia que Durou 21 Anos. Eu vou colocar esse documentário aí na descrição. Aqui está o ex-deputado Jarbas Passarinho, que foi uma das pessoas que esteve muito envolvida no golpe e no pós-golpe, que foi parlamentar, e ele conta aqui que recebeu, que os parlamentares do Pará estavam recebendo dinheiro a rodo para fazerem campanha contra o então presidente João Goulart. Aí segue aí. Financiou. Tensão em Brasília. Governo federal determina a abertura de comissão parlamentar de inquérito para investigar financiamento ilegal do IMAD a deputados e governadores. Na eleição em que eu fui candidato, em 62, eu fui procurado por um cidadão que queria me oferecer dinheiro para a campanha. Então eu falei, olha, mas como? Qual é a contrapartida? Eu não conheço o senhor. Não, nós só queremos que o senhor defenda a democracia. Mas para isso o senhor não precisa me dar dinheiro. Eu vou defender a democracia porque eu sou um democrata. E depois, quando cheguei na Câmara, houve uma denúncia de que esse Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD, era um cover,
Era uma cobertura para uma conspiração, para comprar deputados. Havia vários deputados que limpavam a consciência dizendo: eu fui financiado. Eu ouvia tudo isto. Eu estava ali a contar as cabeças que passavam, né? E foi um desfile de deputados dizendo: eu recebi, mas eu não sabia. Bom, esse que falou antes do Plínio de Arruda Sampaio foi o assessor, né, do Lyndon Gordon, que era o embaixador norte-americano no Brasil e que era agente da CIA e que era um dos maiores brasilianistas, né, que se conhecia naquela década, nomeado pelo presidente Kennedy. Essas informações também você pode encontrar aqui nesse trabalho aqui. Esse sim é um livro consistente, é um livro de 1985, 84, do professor René Armand Dreyfus, e o professor, ao contrário dos autores que eu me referi no livro anterior, ele é uruguaio, era uruguaio, né? Eu tive a honra de entrevistá-lo no meu programa lá na TV Educativa, que eu fazia, o Direito em Debate. Ele se formou em Ciências Políticas e História pela Universidade de Haifa, em Israel, e obteve o mestrado em Política em 1974 na Leeds University, na Grã-Bretanha, e PhD em Ciência Política em 1980 na Universidade de Glasgow. Esse livro aqui ele tem uma infinidade de documentos, foi uma coisa... Ele fez uma garimpagem, né? Na época não tinha internet. E todas as versões e todas as informações que ele conseguiu no livro depois foram corroboradas pela abertura dos arquivos norte-americanos, os arquivos que puderam, né, ser disponibilizados ao público, que tem muita coisa que ainda não foi disponibilizada. Bom, então, gente, nós temos aqui o confronto, né, das ideias que estão no livro, que tem muitos documentos, e uma outra que é uma aberração, que é um trabalho jornalístico despretensioso, os autores aqui eles não querem convencer ninguém, e está sendo utilizado como material de propaganda da extrema-direita para explicar que o Brasil estava, de fato, sofrendo uma infiltração comunista e que o que aconteceu não foi golpe, foi um contragolpe, porque senão a Revolução Comunista aconteceria no Brasil. O chato é que eu estou vendo muita gente boa embarcando nessa. E o pior de tudo é o seguinte, quando a gente vê o ministro das Relações Exteriores falando que não houve golpe, houve um movimento, olha, ministro, o senhor está legitimando atitudes desse nível, inclusive contra o seu presidente. Não defender a democracia é sempre um péssimo caminho, é um mau caminho. O que aconteceu depois de 1964 foi um sistema que deixou a nossa cultura, a nossa educação tão frágil que possibilita uma série de youtubers como esse que eu apresentei aqui no nosso canal, né, que ou estão de má fé, ou são analfabetos funcionais, ou são estelionatários, é o que eu posso dizer. Porque eu não posso acreditar que uma pessoa que está falando para quase 3,5 milhões de pessoas, inclusive muitos adolescentes, muitas crianças, não saibam o que está falando e não saiba a responsabilidade que a gente tem quando a gente está falando em público, tá bom? Gente, muito cuidado com esses caras, viu? Nada pessoal, nada contra, mas olha, tem muita gente ganhando dinheiro por má fé, por psicopatia ou por algum tipo de deformação mental, né? Um grande abraço e que 64 nunca mais se repita no Brasil. Viva a democracia. Tchau.